Olá, alunos, tudo bem? Sejam bem-vindos. Galerinha, nossa aula de geografia, vamos dar continuidade à nossa apostila. Na página 21, a gente vai falar sobre as inovações na tecnologia do campo, nas tecnologias do campo. Vamos lá? Peguem a apostila de vocês e me acompanhem aqui. Gente, aqui vai falar sobre o desenvolvimento das ciências, como a agronomia, das tecnologias como máquinas, equipamentos, bem como as recentes biotecnologias têm revolucionado o modo de produzir e trabalhar no campo. Prof, mas o que você está falando? Bom, eu vou apresentar algumas imagens para vocês lembrarem. Bom, vocês sabem o que é agronomia, né? Agronomia é o estudo sobre o plantio, sobre irrigação, sobre tudo que tem a ver com agricultura. Olha só, algumas imagens aqui traz para vocês sobre a questão da agronomia, né? A agronomia, ela promove palestras sobre novos conceitos, sobre cursos de como aprender melhor formas de colheita, de plantio, sobre novos grãos, sobre novas tecnologias, tudo o que vem se desenvolvendo em volta da agricultura. Aqui também fala sobre as tecnologias como máquinas e equipamentos. Vocês sabem que existem vários tipos de equipamentos, vários tipos de tecnologias que são utilizadas para plantios, para colheitas, né? Para manter as sementes, os grãos, a terra mais adaptáveis aos novos climas que a gente tem, sobre a manutenção das máquinas, a manutenção da terra para manter ela fértil. Então tem todos os equipamentos, tem toda uma tecnologia, né? Máquinas para. Continuando aqui, então vamos lá. Também falando bem como as referentes biotecnologias que têm revolucionado o modo de produzir e trabalhar no campo. Também peguei aqui um pouquinho sobre a questão da biotecnologia, gente. A gente fala sobre a questão que eles vão trabalhando os grãos, tentando criar novas formas dos alimentos, das plantas, né, das sementes, terem uma melhor produção, aguentarem tal tipo de clima, aumentar a produção, a quantidade de alimentos, né, a melhor forma. Aqui, por exemplo, eu achei isso aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês, olha aqui, que fala sobre os benefícios da biotecnologia na agricultura brasileira. Só para vocês entenderem sobre o que é biotecnologia e o que ela traz para a agricultura. Aqui fala que 3,8 milhões de pessoas podem ser abastecidas com os 167 bilhões de litros de água que deixaram de ser usados na lavoura. Olha só a questão da economia, olha só. Em 1963, um agricultor familiar produzia, em uma propriedade de 50 hectares, alimentos para abastecer 10 pessoas. Era o início da mecanização das lavouras, primeiro passo antes da primeira Revolução Verde, mas sua rentabilidade ainda era baixa. Então, olha só, consumia uma quantidade enorme de água, que agora já não consome tanto, e também a produção de alimentos era menor. Já em 2013, passados 50 anos, essa mesma propriedade de 50 hectares já tem capacidade para alimentar 20 pessoas, graças ao avanço em maquinário, manejo e nos insumos, especialmente na tecnologia contida nas sementes. Os insumos, quando a gente fala, é a preparação da terra, a questão de produção de ai meu Deus, fugiu a palavra, mas fertilizantes para o solo, controle nas pragas, equipamentos e tecnologias, né? Todo o desenvolvimento que a biotecnologia traz para a agricultura. Também, olha só, 27,3 milhões de árvores preservadas. Então, eles conseguiram preservar mais árvores. Também a questão de abastecimento de água, né? Que conseguiu economizar 167 milhões de litros de água, que dá para as pessoas, né? Em vez de ficar só colocando na água, quer dizer, na agricultura. Já em 2023, daqui a 3 anos, em mais de 10 anos, com sementes e equipamentos ainda mais modernos, essa mesma lavoura poderá produzir alimento suficiente para 30 pessoas, de forma sustentável e ainda mais rentável.
Isso significa triplicar a produção em 60 anos, sem precisar abrir nenhuma área nova. Olha aqui também, ó, 3,7 milhões de toneladas de CO2 deixarão de ser emitidas, gás carbônico. Também, olha só, 145,2 mil toneladas de ingredientes ativos deixarão de ser utilizados. Ingredientes que não fazem bem para os alimentos e tudo mais. Então, qual que é a ideia da biotecnologia? E inovar, sempre estar inovando a agricultura de uma forma onde ela consiga preservar o meio ambiente, preservar a quantidade de água, economizar com água e também preservar o alimento, né? Fazendo as sementes se desenvolverem, evitando estragar, fazendo uma produção maior de grãos, né, de alimentos, e também evitando ter que usar muito agrotóxicos, substâncias que podem nos fazer mal. Então, isso entra em tudo aqui, ó. Atualmente, além da mecanização e dos insumos agrícolas, que foi o que eu falei, insumos agrícolas é a fertilização do solo, controle de pragas, né? Como fertilizantes, o setor agropecuário também entra aqui. Utiliza recursos científicos e tecnológicos para aumentar a produtividade. Então, gente, toda a questão das tecnologias, as inovações do campo é tudo voltado a isso, né? A inovar a agricultura, a pecuária, tudo o que tem a ver com o campo. O espaço rural brasileiro é bastante diversificado, assim como as maneiras de ser utilizar diferentes tecnologias, né? A gente tem bastante coisa aqui também, olha só, de desenvolvimento, olha só, o insumo, olha aqui, ó, o desenvolvimento dos campos. A gente tem muito aqui, olha só, insumo agrícola requer plantio estratégico, olha aqui, ó, insumos agrícolas são fertilizantes, são diferentes produtos que são utilizados para plantação, para agricultura, ok? Ó, aqui, ó, afinal, um território tão imenso como o do Brasil, é natural que existam diferenças entre uma região e outra. Enquanto algumas regiões cultivam grãos e cereais, outras se especializam no cultivo de frutas, em algumas predominam as propriedades maiores e em outras menores. Então, cada região do Brasil é plantado um diferente tipo de semente, de plantas, de frutas, de tudo. Por exemplo, tem determinadas regiões que é plantado cacau. Aqui a gente planta o que mais? Mandioca, trigo, o soja, sempre focado mais no soja, o milho. E em outras regiões do Brasil não é plantado isso, é plantado cacau, é plantado banana, é plantado melancia, é plantado maçãs. Tem regiões de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul que é plantado maçãs por conta do clima e tudo mais. Então, tudo isso conta. E em determinadas regiões, os plantios são maiores, outros são menores. Olha aqui, há regiões com amplos espaços contendo florestas e abrigando... E abrigando populações indígenas. Outras são repletas de campos, fazendas e chácaras. Em algumas regiões é comum o uso de tecnologias modernas, mas existem outras que utilizam tecnologias mais tradicionais. Então, o Brasil, em questão da agricultura, ela tem diferenças de tamanho, diferenças de plantios, diferenças de métodos de plantar, né? Métodos da agricultura. Tem regiões que têm muito mais matas, tem regiões onde se encontram populações indígenas que trabalham com essas produções também, que temos também a questão que tem gente que usa mais tecnologia, mais equipamentos, máquinas, tem outras pessoas que utilizam os métodos mais antigos, igual mostra aqui, ó, no desenho, olha só. Tem regiões, olha só, que tem muito mais verde, outras regiões são muito mais secas, tem regiões onde que você vai ver que tem muito mais água, tem muito mais umidade, tem regiões onde eles utilizam mais os maquinários, olha aqui, tem regiões onde que tem muito mais criação, né, de animais, e tem regiões onde as pessoas ainda seguem o tradicional, onde elas mesmas, com a mão de obra delas, né, com a mão de obra da pessoa, ela faz o preparo da terra, ela mesmo
planta, ela mesma colhe, sem a utilização das tecnologias. Então, tem de tudo. Aqui fala, ó, leia a seguir como estudantes das áreas rurais estão desenvolvendo soluções para seus problemas cotidianos com o auxílio da robótica. Campo da tecnologia que estudamos na página 19. Se vocês voltarem na página 19, aqui vocês vão ver que a gente falou um pouco sobre a robótica, né? Olha aqui, que é um ramo da tecnologia e cada vez mais também da educação, que se dedica a desenvolver robôs mecânicos com capacidade crescente de executar tarefas domésticas, como limpar, jogos ou até mesmo trabalhos profissionais repetitivos, como deslocamento de caixas e armazenamento de produtos no estoque. Bom, aqui, gente, no texto que a gente vai estudar, vocês vão ver algumas escolas que têm a robótica implantada como na educação, ensinando os jovens a criar robôs. E aqui vai falar um pouco sobre vários tipos de ideias robóticas. Por exemplo, aqui, todos os dias, Victor Mateus de Jesus tinha que madrugar antes de ir para a escola. Era o responsável para passar de coxo em coxo, alimentando os cavalos do sítio em que morava com os pais. Então, ele tinha que, antes de ir para a escola, madrugar, ir lá e colocar alimento em coxo em coxo. A rotina durou até o dia que descobriu que poderia criar um coxo automatizado. Ele, com as aulas de tecnologia, em vez dele pegar e criar lá um robozinho, criar um jogo, alguma coisa, não. O que ele fez? Ele teve a ideia. Tive a ideia quando comecei a ter aulas de robótica. Vi que aquele aprendizado podia fazer sentido no meu dia a dia. Diz o egresso da Escola Municipal de Ensino Fundamental Zeferino Lopes de Castro, em Viamão, a 25 quilômetros de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Então, o Victor, ele aprendeu que, em vez de pegar e criar um jogo, criar um robô e tal, ele trouxe aquilo para o dia a dia. E é essa a ideia proposta pela robótica nas escolas municipais. Trazer aquilo para o seu dia a dia, tentar ajudar a sua rotina, ajudar a sua comunidade. Foi o que ele fez. A unidade, essa daqui da escola dele, é uma das 15.000 instituições do campo que participam do programa Escolas Conectadas. Foi selecionada como laboratório para projetos de experimentação tecnológica, com o objetivo de responder às necessidades típicas das áreas rurais. Então, foi criado um projeto onde 15.000 instituições do campo, escolas municipais do campo, teriam esse projeto, esse programa, Escolas Conectadas, onde as crianças vão aprender robótica. Para o quê? Para suprir as necessidades das suas áreas, ver o que precisa criar de robótica, de maquinário, de máquinas, para ajudar eles na produção, né? Produção agrícola, na agropecuária, em tudo. Aqui, posso pegar um kit de robótica de uma marca conhecida para fazer um campeonato de futebol de robôs ou simular uma pista para levar uma bolinha de ponto A ao B. Mas isso não é a rotina do Victor. Aqui está falando assim que ele poderia criar qualquer coisa, mas não é a rotina dele. Afirma Rubem Saldanha, gerente de projetos sociais da Fundação Tecnológica Vivo, gestora do programa. Então aqui, a Fundação Telefônica Vivo, eu falei tecnológica, mas é a Fundação Tecnológica Vivo, a Vivo, que vocês conhecem, da linha telefônica, foi aqui a gestora do programa, né? Foi que financiou esse programa e tudo mais, para fazer o quê? Para investir nos jovens, a eles estudarem robótica e criar novas tecnologias, novos robôs, novas máquinas para o dia a dia deles, para necessidades típicas da realidade deles, da comunidade deles. E qual que foi a realidade do Victor? É que ele tinha que fazer tudo manual, ter que ficar alimentando cavalo por cavalo. Então ele criou o quê? Meu Deus, me fugiu a palavra. Mas ele criou uma tecnologia para alimentar o coxo, né? Uma máquina para alimentar o coxo mais rápido, assim ele não precisava acordar durante a madrugada, né, acordar cedo para fazer isso. A iniciativa, que nasceu em 2012, conta com 2 frentes de atuação.
Olha qual que é a oferta dos cursos para professores do campo e a implementação de escolas laboratórios para a experimentação de tecnologias digitais. Olha aqui, ó, o que na escola do Victor, o que eles conseguiram criar com essas aulas de robótica? Ó, o coxo automático do Victor foi feito com correia de bicicleta, cordas de nylon, tábua de pinos e uma placa Arduino. Sistema eletrônico que permite a criação de equipamentos automatizados. Essa placa Arduino. Mas não só isso, ó. Com isso, em vez de abastecer os coxos 2 vezes ao dia, a reposição é feita uma única vez na noite anterior ao consumo. Então, olha só, ele economizou tempo, trabalho, cansaço, que ele pode estar fazendo isso, em vez de ele estar fazendo isso, né, trabalhando 2 vezes ao dia, ele pode estar estudando mais, né? Por quê? Porque ele criou esse coxo automático. Olha só, hoje na mesma escola, olha só, além do coxo automático, um outro grupo de alunos desenvolveu uma estufa para impedir que a geada prejudique as hortaliças. Então, olha só, quando vem a geada lá no Rio Grande do Sul, as hortaliças, elas pegam e queimam, né? Elas morrem por conta da geada. Então, eles criaram uma estufa que evita que a geada atinja as hortaliças e que elas não sejam queimadas, né? Assim tendo hortaliças até quando tem geada. E outra equipe criou um protótipo para entender o uso de insumos na agricultura, né? Para entender o uso dos insumos. O uso do que, gente? O uso dos fertilizantes para o solo, os que são para controlar as pragas, né? Isso daqui, ó. Esses produtos. Olha que legal. Então, olha só, foram 3 projetos criados numa mesma escola, né? Victor, por sua vez, acabou o ensino fundamental e aos 19 anos está em uma escola técnica, quer ser zootecnista. Olha o que aconteceu com o Victor por conta da influência que teve essa aula de robótica, né? Ele colocou no dia a dia dele, criou e agora ele quer focar no trabalho dele, no cotidiano dele, que é a zootecnia, né? Que vai abordar toda a realidade dele no campo. Olha só, em boa parte do Nordeste, essa demanda real reflete a escassez de água. Então, a gente vai sair um pouco do Rio Grande do Sul e vamos lá para o Nordeste. Olha só, em Vitória de Santo Antão, no interior de Pernambuco, o objetivo dos alunos da Escola Municipal Manuel Domingos de Melo é garantir que a horta da unidade seja irrigada, apesar de o abastecimento de água ainda ser feito por caminhões-pipas que passam em intervalos de até 3 semanas. Então, olha aqui, ó, em outra escola lá no Nordeste, eles querem criar alguma tecnologia a partir da robótica, a partir dessas aulas. O que? Eles querem criar algum método, algum tipo de irrigação, aonde a horta deles, né? Cadê? Onde é que tá escrito aqui? Ó? A horta da unidade, lá da comunidade deles, não morra no período em que o caminhão-pipa não passa, porque ele passa no intervalo de 3 semanas. Cada 3 em 3 semanas ele vai passando, né? Passou 3 semanas, ele passa. Passou 3 semanas, ele passa. Então, tipo assim, nessas 3 semanas, a água é pouca. Então, não vai ter água para poder ficar irrigando a horta. Então, eles querem criar uma tecnologia, né, a partir da robótica, alguma máquina, alguma forma de continuar irrigando essa horta. Por quê? Porque a realidade deles é o quê? É a falta de água. É uma realidade diferente da do Victor e da comunidade dele aqui. A realidade deles é geada, é ter que trabalhar, acordar cedo para trabalhar e tal. Agora, a realidade aqui na Escola Municipal Manuel Domingos de Melo é que eles não têm água. Então, olha só, garantir aos alunos das escolas rurais o acesso a uma tecnologia que atenda aos anseios da comunidade, ou seja, às necessidades da comunidade local, ainda é um desafio. Parte das 60 mil escolas rurais, olha aqui, gente, 60 mil escolas rurais ainda sofrem sem infraestrutura mínima, como rede de esgoto e energia elétrica. Então, existem muitas escolas que não têm isso aqui, ó. Então, não tendo isso daqui, já é difícil ter isso aqui.
Então, ó, além das condições materiais, tais como alimentação, é preciso que haja propostas pedagógicas adequadas à realidade dos sujeitos do campo. Então, tem que ter a proposta pedagógica das escolas do campo, tem que ser voltada à realidade do campo, não deixando de ensinar a ler, a escrever, ao que está acontecendo no mundo, mas também tem que se adaptar à necessidade dessa realidade deles, da comunidade deles. Porque a escola expulsa os seus estudantes quando não contribuem com a construção do conhecimento que os ajude a ter melhores condições de vida. Então, tipo assim, por exemplo, o aluno está lá vivendo uma realidade bem pesada e o professor ensinando o que está acontecendo no mundo, lá fora e tudo mais, coisas do passado, coisas do presente. Mas o aluno precisa que o professor ensine uma forma dele mudar a realidade dele, trazer benefícios para a realidade dele, trazer benefícios de comida, de rede de esgoto, de energia elétrica, para as futuras gerações deles terem coisas melhores, para ele garantir um futuro para as próximas gerações dele, para os filhos dele, que no futuro eles vão ter. Então, a escola também tem que trazer uma realidade, uma solução para as condições de vida dele nos dias atuais. Trazer a realidade, trabalhar a realidade dele. E isso quem afirma é Eliane Novaes Rocha, professora da Universidade de Brasília. A especialista defende que o ponto de partida para as mudanças venha das demandas do público local, não de um olhar externo para fora da realidade dele. Temos de considerar o currículo, a formação dos professores e o diálogo com a comunidade. Então, a proposta pedagógica, a proposta que a escola tem que trazer para o aluno, tem que vir de uma formação pedagógica dos professores em volta da comunidade. Tem que conversar com a comunidade, com a cidade, com aquela comunidade, com a região onde aquela criança vive e ver o que está acontecendo, a realidade dele. Está faltando alimento? Está faltando água? Vocês precisam do quê? Vocês precisam de tecnologia? Vocês precisam de luz? Vocês precisam de rede? Vocês precisam de que as crianças tenham uma formação para solucionar os problemas da sua comunidade, para que essa criança tenha um futuro, que ela não passe fome, que ela crie algum projeto que faça bem para a comunidade dela, que faça bem para ela e que os filhos dela no futuro não passem o que ela está passando. Entenderam? Então é sobre isso o que a robótica, a tecnologia pode nos proporcionar. Entendeu? Eu acho que eu pulei uma partezinha aqui, Aqui, ó. Olha só, agora as atividades sobre esse texto aqui que a gente leu e a prof explicou. Qual o nome das duas escolas citadas na matéria? Vocês vão ler aqui novamente e vão ver o nome das duas escolas que são citadas aqui. E aqui, quais são os 4 projetos mencionados na reportagem? Temos vários projetos aqui, ó. Tem o projeto do Vitor, tem o projeto dos grupos da escola do Vitor e tem o projeto da escola lá em Pernambuco. Qual que é o projeto que a escola de Pernambuco quer fazer? Sobre a questão da água, a irrigação e tudo mais. E a do Vitor e dos grupos lá da escola do Vitor. Então, esses são os 4 projetos mencionados na reportagem. Vocês vão ler ali quais são esses 4 projetos e vão escrever o nome deles aqui. Quais é a ideia? E agora aqui, ó, exercício 3. Reflita sobre o impacto que o desenvolvimento da robótica pode causar nas comunidades onde essas escolas se localizam. Escreva um texto com pelo menos 5 linhas registrando suas conclusões. A prof. Tati fez, tá? Eu também procurei, eu esqueci de citar com vocês, está até aqui, ó. Gente, eu tentei procurar o projeto do Vitor. Eu achei essa reportagem que a gente leu aqui na apostila, encontrei a reportagem, tá? Que tem até aqui, ó. Como que eu não vou encontrar, né? Tem tudo aqui, ó. As referências da onde? Na Folha UOL, Seminários Folha de 2018, Estudantes recorrem à robótica. Eu achei esse artigo, essa publicação aqui, tá? Só que eu não achei o projeto dele, então eu não sei se o projeto dele foi produzido. Tem vários tipos de alimentador automático para equinos e bovinos, né? Equinos, que são cavalos, bovinos, boi, vaca, né? Eu achei vários, mas eu não sei qual que é o dele. Não consegui encontrar um vídeo para mostrar para vocês o projeto dele, tá? E aqui, olha só, reflita sobre o impacto. Gente, vocês vão escrever sobre o que isso pode causar na vida desses jovens, nas escolas onde se localizam essas comunidades rurais.
Eu peguei e escrevi um aqui, vou deixar como exemplo para vocês entenderem qual que é a ideia do que vocês têm que escrever. Olha o que eu escrevi, ó. Com a implantação de aulas de robótica nas escolas dessas comunidades, as chances de novas mudanças para a necessidade local, como produção de água e alimento, se torna mais real. Então, com a robótica nessas escolas, a realidade desses jovens pode mudar. Eles terem alimento, eles terem água, rede de esgoto, eletricidade, pode acontecer. Não ficar esperando pelo governo, mas eles mesmos podem estar fazendo isso. A necessidade das pessoas dessas regiões não é econômica. Eles não querem ficar ricos, mas sim social, uma necessidade de sobrevivência e conhecimento para garantir alimento. Então, eles precisam ter conhecimento, eles precisam... É uma questão social e educação, né, gente? É uma necessidade para sobreviver. A questão do Vitor, ele está criando uma ideia nova, né, uma tecnologia nova. Mas e no Nordeste, que eles não têm rede de esgoto, eles não têm eletricidade? Então imagina como é a questão de sobreviver, questão de alimento, conhecimento. E o conhecimento vai propor isso. Educação, saneamento, ó, eu coloco aqui, ó. Mas sim social, uma necessidade de sobrevivência e conhecimento para garantir alimento, educação e saneamento básico e as suas futuras gerações. Porque eles, tendo esse conhecimento de robótica, tendo a robótica a seu favor, esse estudo, eles vão criar tecnologias, vão criar coisas para alimentação, para saneamento básico, para educação, várias formas. E isso garantir um futuro para as próximas gerações, futuras gerações, né? Garantir tudo isso para as futuras gerações. Eu escrevi isso daqui só para vocês entenderem um pouco, para poder estar realizando o exercício número 3, tá bom? Agora aqui, ó, continuando, meus amores. Olha só, geografia na prática. Você sabe o que são estereótipos? Estereótipos são imagens preconcebidas de pessoas ou grupos de pessoas, ou seja, imagens formadas antes mesmo de conhecer melhor o outro, apenas com base em suposições. Por exemplo, você vê alguém na rua e por conta do jeito que ela está vestida ou por conta da cor dela, é verdade, gente, não vou minimizar a situação, não. Por conta da cor, por conta das roupas, por conta do jeito que a pessoa está andando. Qualquer tipo de característica, muitas pessoas têm uma imagem dela. Colocam na cabeça, já deduzem que aquela pessoa é isso, que aquela pessoa é aquilo, né? Existe isso, mas não, você não conhece a pessoa. Você tem que primeiro conhecer ela para depois você ter uma ideia de quem é ela. Mas muitas pessoas criam estereótipos dela, sem conhecer, vendo o jeito que se veste, vendo o jeito que anda, o jeito que fala, e já vai ter conclusões erradas de uma outra pessoa. É isso que são estereótipos, entenderam? Agora que fala, olha só, deixa eu só abaixar aqui e voltar aqui. Leia o exemplo a seguir de uma rádio brasileira fundada, controlada e escutada por indígenas em suas aldeias, portanto, habitantes do espaço rural. Eles utilizam essa tecnologia para combater preconceitos gerados por estereótipos errados difundidos sobre eles. Então, olha só, gente, comunidades indígenas, aldeias indígenas, pegaram a tecnologia, utilizaram a tecnologia a seu favor para mudar a imagem que as pessoas têm sobre eles. Porque todo mundo acha que indígena é tudo igual, que tem tudo a mesma cultura, todos os mesmos ritmos, tudo o mesmo plano. Que as pessoas acham que indígena é tudo igual. Mas não são iguais, gente. Eles têm culturas diferentes, eles têm modos de vida diferentes, eles são diferentes, são comunidades diferentes. E eles pegaram a tecnologia e criaram uma rádio. Eu até pesquisei, olha aqui a rádio aqui, ó, deles. Eu vou estar anexando a rádio para vocês conhecer, quem tiver interesse e tudo mais, né? Para vocês verem a programação, tudo, para vocês verem que não é isso que as pessoas pensam, que indígena é tudo igual. Eles não são, tá? Então, olha aqui a gente vai falar sobre eles, ó. A Rádio Iandê é a primeira rádio indígena online brasileira. Está sediada no Rio de Janeiro, mas conta com a programação feita por gente de todo o território nacional. Então, tem o Brasil inteiro.
Sua equipe fixa, assim como colaboradores e correspondentes, são todos indígenas. A palavra Iandê, de acordo com uma das fundadoras, Renata Machado, jornalista da etnia Tupinambá, vem da língua tupi, mas é muito usada em Nhengatu, língua derivada do tupi. Dependendo do contexto, ela pode significar tanto você quanto nosso e nós. O slogan adotado da rádio é a rádio de todos nós. Então, olha só, aqui já fala um pouquinho sobre a língua aqui. Gente, dependendo da língua indígena, a palavra muda. Ela pode ser você, ela pode ser nosso e nós. Aqui já mostra que eles não são todos iguais, que eles são diferentes, eles têm a língua diferente, eles têm a cultura diferente, e aqui eles querem provar isso. Olha só, eles falam aqui, são 3 os principais equívocos que os indígenas pretendem combater com a rádio. Então, tipo assim, as pessoas acham esses 3 tópicos aqui que acontecem, e essa rádio quer provar que essas ideias aqui estão erradas. Ó, por exemplo, a visão homogênea que muitas pessoas têm sobre eles, como se todos os indígenas fossem uma só cultura, quando na verdade são centenas. Quando a gente fala sobre visão homogênea, a gente está falando sobre a visão de que todos são iguais, que a cultura é igual, mas não, que existem centenas de culturas. Os indígenas não são todos iguais, eles são diferentes. Então, eles querem mudar essa visão. Eles querem mudar a visão também desatualizada, como se eles não tivessem acesso a diversas tecnologias modernas ou deixassem de ser indígenas sobre isso. A rádio tem como objetivo mostrar que eles podem continuar preservando as culturas, o que vem trazendo do passado, as histórias do passado deles, podem continuar preservando a cultura deles, preservando todos os traços que trazem dos antepassados deles, mas não quer dizer que eles não possam usar diversas tecnologias modernas. Eles podem utilizar, igual a gente traz muito traço dos nossos antepassados, culturas, em comida, em modo de se vestir, em tradições, mas a gente está deixando de usar tecnologia? Não, a gente continua, e eles também podem. Aqui no 3, outro principal equívoco é atentar somente para os fatos negativos, como suas dificuldades e desafios, sem perceber também os positivos, como as melhorias que eles têm conquistado. A visão que as pessoas só têm negativas dos indígenas. Não, gente, tem ideias positivas. A cultura deles, o método de plantio deles, o método da agricultura deles, muita coisa deles a gente também trouxe para a nossa cultura, graças a eles. Tá? Tem muita coisa positiva. E aqui fala, após reunir-se em grupos, após tudo isso que eu falei para vocês, porque como a gente não pode estar todo mundo juntinho, né, infelizmente, após tudo isso que a gente conversou, o que vocês vão fazer, gente? Imagina que vocês vão criar uma rádio para combater os estereótipos e os preconceitos contra pessoas do campo, sejam elas indígenas ou não. O que vocês apresentariam aos seus ouvintes para combater os 3 tipos de preconceitos listados acima? Discuta com os colegas. Depois que vocês assistiram a minha aula, vocês vão escrever em seu caderno um texto com 3 parágrafos, tem que ter 3, um para cada preconceito a ser combatido. Eu peguei e fiz um textinho aqui com as minhas palavras para vocês entenderem, para vocês criarem o de vocês, tá? Também com 3 parágrafos, tá bom? Olha aqui, ó, o que eu escrevi. Não podemos entender a cultura indígena como homogênea, como uma só. Quando se trata da população indígena, o entendimento desta ainda é cercado por desinformação e até preconceito. As pessoas não têm muitas informações sobre os indígenas, então, por conta dessa desinformação, surge os estereótipos, que a gente está falando, e o preconceito. Tem muito preconceito em cima deles. As aldeias indígenas não são todas iguais. Elas têm costumes, crenças, modos de vida diferentes uma das outras. E a forma de provar isso seria, olha a ideia que eu pensei. Vocês podem estar pensando da mesma forma. Isso seria criando na rádio uma programação sobre os povos indígenas do Brasil, convidando representantes de várias aldeias para se apresentarem na rádio e contar um pouco da história de cada aldeia. Dessa forma, a ideia de que todos os indígenas são iguais seria desmentida, e reconhecendo que eles contêm um conhecimento
desconhecido pelo resto do país. Então, tipo assim, a gente ia saber e aprender sobre o conhecimento que eles têm, porque muita gente não sabe que eles são muito inteligentes, que eles têm um conhecimento sobre a natureza, sobre tecnologias que a gente não sabia. Eu só esqueci de escrever aqui, ó, apresentar e contar um pouco da história de cada aldeia e como vivem nos dias de hoje. Porque não adianta só contar do passado, eu quero saber a realidade deles nos dias de hoje. Essa é uma ideia. Eu vou estar anexando também aqui, desculpa, a rádio, caso vocês queiram ter uma ideia, assim, tirar uma ideia aqui, vocês podem se espelhar aqui na rádio e criar a ideia de vocês, tá? Também vou estar conexando esses exemplos, gente, são exemplos, tá? Para vocês poderem estar criando as respostas de vocês, ok? Qualquer dúvida vocês podem estar me chamando, tá bom? Beijo grande, tchau, tchau!